Tá preparado pro close de hoje? Coloca o teu sorrisão aqui que a gente vai falar com ele, doutor Anderson Bernal, que tá aqui comigo hoje, quase 30 anos de carreira. Ele é conhecido por usar tecnologias inovadoras. Vocês devem ter conhecido muito ele no Hoje em Dia, que transformava muitos sorrisos lá. Muito obrigada por estar Obrigado aqui. pelo convite. Jani, é um prazer estar com você. Sorriso lindo, né, gente? O sorriso lindo tá aí, né? E a gente vai falar Tentamos, sobre né? beleza de face, como a gente descobre como um dente é bonito em relação à face, e a história toda da TV, que sempre me acompanhou, né? Essa evolução dos processos de transformação e tantos outros casos, da Gorete, e que queria ser a Gisele Bündchen. Tem história. Temos histórias para contar. Obrigado pelo convite, do Close Certo. Eu acho que a gente tem muita coisa para agregar para todo mundo que vai estar aí assistindo a gente, com relação aos nossos assuntos de beleza e de vida, né? Que é muito importante. Muito obrigada a você, meu amor. Eu só quero falar porque essa odontologia hoje tem uma odontologia estética também muito forte, que não se via antigamente tão na prática. Vamos começar do começo, então. A odontologia sempre te encantou? Era uma coisa que você sempre quis fazer, trabalhar com a odontologia? Não, se eu te contar o que eu fazia antes de ser dentista, você vai falar, cara, não, eu era produtor de show. Ah, tudo a ver. Tudo a ver, de banda de rock. Eu era produtor de show. A Mentira. historinha é muito interessante. Eu era produtor, eu fazia faculdade de odontologia de noite. Ah, mas Aqui você já em São estudava. Paulo, já estudava. E Aham. aí então, vou resumir um pouquinho a história. Quando eu me formei, em 94 eu me formei. Eu não tinha muito paciente. E também eu não montei uma clínica logo de saída, porque não tinha como fazer isso. Eu falei, não, vamos continuar no meu trabalho de produção de show. Então eu cuidava de eventos de banda de rock, principalmente as de fora. Uhum. Então fazia, sei lá, AC/DC, fazia... Aí tem os guitarristas famosos, enfim, a galera do rock mais pesada de fora. Isso foi a base total da minha vida até hoje que me trouxe nesse mundo que eu vivo, que é o mundo da moda, que é o mundo dos artistas, dos músicos, porque ali eu fazia toda a parte de produção. Então eu produzia, que hora que eles chegavam, que horas que eles saíam, que horário, eu cuidava de tudo, eu fazia o checklist geral. Organizava tudo. Eu era uma das pessoas, um dos produtores executivos, desculpa, um dos produtores chefes dessa área de palco. Então, cara, era desde hospital, era desde de hotel até que eles iam comer. Então era uma Caramba. doideira. Então eu roteirizava isso muito bem. Uhum. Passando para a minha área, que eu trabalhava 2 vezes por semana no consultório, que aí eu fui trabalhar terceirizado, Uhum. por porcentagem numa clínica, né, que era um grande amigão meu. Foi muito interessante porque, sei lá, um exemplo, o pessoal do Fat Family na época, pô, o Bernal, o produtor é dentista, queria ir lá no seu consultório, aí começou. E nesse movimento, eu comecei a fazer fotinho da galera que ia no consultório. E eu montava a produção toda, e a partir daí comecei a colocar nas paredes. A gente não tinha nenhuma mídia social, nada naquela época, era máquina mesmo. E eu colocava na parede foto dos cantores que eu atendia. E aí a vida é cheia de estralos, né? A vida é cheia de relacionamento, é tudo para qualquer negócio, né? Então, num momento desse, eu atendi uma diretora de um canal de televisão que era canal universitário, Ângela Caran. E a Ângela... Isso ainda dentro dessa clínica... Isso estava dentro, isso eu estou te falando ali dos 3 próximos primeiros anos ali de formado, ali 95, 96, 97. E foi interessante que a Ângela falou, cara, a gente vai fazer uma pauta sobre implante. Gente, para quem não sabe, implante de dente é um pininho de titânio, é como se fosse uma bucha na parede que você coloca, né? Um pininho, quando você perder um dente, você coloca esse pino de titânio dentro do osso e depois coloca o dente. Então isso é um implante dentário. Aquela época estava, não começando, mas estava na televisão, não tinha. Ela falou, você não quer fazer essa pauta para mim num canal universitário? Uhum. Falei, tá bom. Aí eu falei, como eu estava acostumado a roteirizar, Jane, todos os meus andamentos, o que eu fiz? Criei 25 pautas, não criei uma. Pergunta, resposta, o que eu ia fazer, o que eu ia falar, qual é o momento que eu ia fazer. O que poderia ser perguntado ou não. Tudo. Eu criei exatamente a pauta. E eu criei de outros assuntos. Eu estava viajando lá, eu falei, cara, vou escrever. E eu comecei a escrever todas as pautas que eu poderia falar. Por exemplo, alimentos detergentes. Você sabia que é melhor você comer um pedaço de maçã no meio de um trabalho que você está fazendo do que pegar um chicletinho para poder matar o mau hálito? Só o fato de você mastigar um pedaço de maçã, ele anula aquele mau hálito momentâneo que você pode ter. Isso é uma dica.
Em vez do chicletinho, come um pedaço de maçã, eu por sou exemplo. viciada no chiclete Entendeu? e na bala. Eu também gosto de chiclete. Bom, Mas é de ficar mastigando, sabe? é que você é agitado ou não? Eu sou. Então, É é uma tipo- maneira de você jogar atenção. Nossa, mas é uma coisa que eu sempre tenho um chiclete ou uma balinha porque... É uma maneira de relaxar. E é uma maneira de relaxar e não tem nenhum problema. Bom, Não, mas você preciso tem nem que ter falar uma pra você que é um saúde, chiclete sem açúcar, né? Que aí já não tem erro, né? Mas às vezes Não, vai, tem que viver, né? Um babalu gostoso, Não, babalu gostoso. Tem que viver, não tem essa. Sim. Hoje em dia evoluiu muito, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Sim. E aí, nesse momento, só pra finalizar essa conversa doida, Você foi, fez a pauta. Fiz uma, ela falou, não, mas você me trouxe 25 pautas prontas, vamos fazer os 25 programas. Pô, não preciso de pauteiro pra montar? Vamos fazer. A vida evoluiu. Virou um quadro, então. Aí, desse programa do canal universitário, a Ângela foi ser diretora do programa Mulheres da Gazeta, que é aqui em São Paulo. Que é incrível o Que programa. era da Kátia Fonseca na época. E aí, eu fiz mais 25 pautas, fiquei mais 5 anos com a Kátia no Mulheres. Aí a vida, com relação à televisão, a partir daí, aí teve o segundo estalo, que a gente começou a fazer as dentaduras daquela galera do Pânico na Rede TV, na época que eles estavam naquele programa Pânico na TV. Ah, sei. Então parecia a Dilma, parecia o não sei o que Sei. lá, aquilo era tudo que eu fazia. E nesse movimento eu já estava num outro programa que era o Manhã Maior com a Olga Bon Giovanni, e depois com a Dani Albuquerque. Eu fiquei mais 5 anos ali fazendo dicas de saúde bucal, né? E a gente fez um quadro que foi o maior ibope da história da Rede TV, que foi o Gorete Quer Ser Gisele. Aí, Eu lembro. Nessa época eu já atendia a maioria. Você vê, denunciando tudo. denunciando. Nessa época, o meu grande amigo, que foi uma pessoa que eu conheci na primeira semana que chegou em São Paulo, que foi o Anderson Baumgarten, o Dando, lá da Way. O Dando... A minha história veio pelo Ângelo, né? Que o Ângelo me apresentou o Dando. E o Ângelo da Monster, né? E aí... É que a gente vai falando achando que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. É que o Ângelo trabalhou muitos anos numa agência de modelo, que é o Way, junto com o Anderson, que é o nosso Dando, que a gente conhece ele como Dando. E ele foi trabalhar pro Ângelo, e aí ele falou, tem um assistente meu que tá chegando que precisa fazer um cuidado nos dentes, e naquela época acabei atendendo o Dando, virei amigo dele, enfim. Aí a nossa história de longa data. E nesse momento o Dando me tornou, vamos dizer assim, um dentista de indicação da Way, e aí ele conseguiu, as grandes modelos começaram a transitar um pouco mais na minha clínica, e nesse momento, quando foi a Gorete Quer Ser Gisele, eles falaram, mas o Bernal aqui da RTV atende as modelos mais famosas que tem, vamos dizer assim, algumas delas, então vamos chamá-lo. E a gente fez uma transformação, foi a primeira transformação que eu fiz com impacto na televisão. Foram 5 programas, o último a gente ficou ainda 16 minutos lá no ar, em primeiro lugar, foi incrível, porque é um programa de transformação bucal. Ninguém saberia, ninguém poderia imaginar que ele desse tanto impacto social, e principalmente naquela época de gente assistindo. Sim. E aquilo foi uma explosão. Eu fiz junto com a Sabrina Sato, foi uma doideira aquilo lá. Aquilo mudou minha vida, aquilo me alavancou profissionalmente de uma outra maneira, né? Que eu já tinha ido pro ramo da estética, fazer especialização nessa área, e a reabilitação, que é o pepino master, né? Que a gente faz quando a pessoa tá toda destruída, que a gente faz, na verdade. Então, essa foi meu primeiro grande movimento de relacionamento. Você vê que foi trabalhando paralelo, né? Primeiro foram os músicos, depois foram os modelos, e aí a gente foi emendando uma coisa na outra, e ao longo desses anos todos, com relação à televisão e com relação aos encantamentos da área da saúde. Porque eu sempre falo uma frase, Jane, saúde não é moda. Não. Sabe, a pessoa escovar os dentes é o essencial. Não só escovar, cuidar de tudo, né? Eu acho que é uma questão cultural. Basta você ver um europeu, por exemplo, tendo muita gente de fora. Cara, ali a cultura não quer dizer dinheiro, nunca quer dizer dinheiro, porque eu sempre falo... Eles ficam chocados que a gente escova os dentes depois que come, passa fio dental. Você não tem a dúvida. Quando você atende as pessoas ali na faixa até os 25, você fala, cara, você nunca cuidaram do dente? É uma coisa assim surreal. É uma coisa talvez cultural. Não pode falar que é dinheiro, Jane, não pode. Não você é. tem uma escova de dente, uma pasta, não pode falar que é falta de dinheiro. Porque para comprar um maço de cigarro, você compra, né? Todo dia. Eu tenho estudo mostrando quanto custa uma escova, uma pasta, e tanto faz a pasta. Vou falar direto para você aí que tá assistindo a gente, que é o Papo do Doutor, né? Papo do Doutor. Ai, já fiquei até com medo agora, você viu, né? Vai, fala direto. O Papo do Doutor não tenha preguiça
Fio dental foi feito para você usar? Escova de dente? Qualquer uma. Ó, vou causar, hein? Ó o corte louco, qualquer uma. Você precisa escovar. Sim. Pasta de dente é a mesma coisa. Todas as pastas são flúor, tem muita tecnologia. Não é qualquer uma, né? Você vai no dentista, ele vai te indicar realmente. Hoje em dia tem muita propriedade diferente das pastas, mas assim, o que vale é você... Pelo menos passaram 3 vezes alguma por pasta. dia, escovar o dentão, tá tudo certo. Hoje já se sabe que a prevenção é o segredo da longevidade dental. Prevenir quer dizer não os tratamentos caros que todo mundo quer fazer. Pô, vamos entrar neles também, nosso bate-papo da estética avançada. Mas sim a prevenção. Eu sempre falo assim, para cortar o cabelo você vai. Para fazer a depilação você vai. Para fazer a unha você vai. Eu faço uma comparação. Quanto custa fazer a unha o ano inteiro e quanto custa fazer a limpeza de dente? É menos da metade do preço. Aí choco todo mundo quando eu faço isso. Porque a gente esquece, às vezes, mentalmente, de colocar isso como uma prioridade. Sim. E não é uma prioridade financeira, se você balançar bem, você vai ver que não é bem assim. Então, quando chega no cúmulo de você achar que, eu não tenho nada na boca porque eu tô vendo que não tem nada. Poxa vida, né? Quem é você para poder analisar? Você tem que ir no dentista. Então, assim, eu gosto de chocar essa conversa. Porque existe maneira de todo mundo ir no dentista, sim. Se cuidar da prevenção. Nossa, tem assunto, hein? Deus me livre, tem assunto. Por isso que você tá aqui. Você se encantou pela essa área da estética como? E percebeu que ela estaria ao longo das nossas vidas? Olha que interessante. Vou fazer uma análise com você psicológica do que é estética, né? Você já percebeu quando você olha uma pessoa, pode ser nova, que você conversa com ela e fala, nossa, os dentes dela não aparecem de cima, parece boca de gente mais velha. Você conversa, a pessoa parece só os dentes de baixo, assim. Ou mesmo um senhor de idade que usa uma dentadura, e você olha e fala, ó a dentadura dele. Você sabe que é dentadura. Falando de estética, porque a minha vontade de cuidar dos outros sempre foi, tá? A minha vontade de ser dentista sempre foi. A saúde não tem nada a ver, mas é entrelaçado. Mas a gente tá falando na parte estética. Não, sim. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas. E aquela questão da face sempre me encantou muito. Dimensões de face. Como é que eu vou botar um dente mais bonito numa pessoa? Como é que a gente pode fazer isso? Você fez visagismo? Muito. Eu trabalho com esse tipo visagismo, para quem não conhece, é o estudo que vê todas as suas proporções, a simetria. Exatamente. É um estudo do contexto todo, né? Da parte psicológica, da parte de dimensões. Aí a gente vai entrar num lugar incrível, que é a técnica que eu utilizo hoje, né? Mas eu sempre olhava isso me chamava a atenção. A boca que não aparecia da pessoa que é mais nova e a dentadura do cara mais velho, da senhora mais velha, que parecia dentadura. Eu falei, não é possível. Dá para fazer sem parecer dentadura. E aí eu comecei a vir um caminho inverso. Eu fui buscar, olha como uma viagem espacial às vezes, né? A gente vai buscando as coisas. Eu vendo sobre Fibonacci, século XII. Fibonacci falava de proporção áurea. E proporção áurea é uma coisa, para quem tá em casa, assim, sabe? É legal. Joga no YouTube, proporção áurea. Tá. Não conheço. O cartão de crédito foi feito em proporção áurea, a pirâmide do Egito construída em proporção áurea, e várias outras coisas. Quando eu entendi... Desculpa, o que é proporção áurea? Que agora eu tô banhando, eu não tô aqui no Google. Você vai botar no Google e você em casa coloca no Google também, que é uma coisa muito complexa para eu explicar. Mas a proporção quer dizer a soma dos tamanhos, de diferentes tamanhos, de uma mesma reta, é uma coisa, uma viagem. Tá. É um estudo estudo físico, tá. Só que tudo tem uma proporção. Eu vou dar um exemplo do que a proporção áurea fala, por exemplo. Você já percebeu que... Aí é uma coisa que tem gente que acredita e tem gente que não acredita, tá? Mas, por exemplo, o favo de mel. Como é que a abelha constrói aquele favo de mel com os hexágonos todos iguais? Você já parou pra pensar nisso? Nunca parei pra pensar. É uma loucura. Para pensar. Como é que ela constrói aqueles favos todos iguais? Aquilo é bonito quando você olha. Ela é bonita. Sim. Pô, favo é bonito. Aí, por exemplo, o pólen da margarida. Se você pegar... É bonito, né? Uma flor é bonita, o pólen. Se você pegar e fizer um aumento, ele vai ver todo um desenho de proporção. Aí a gente vai entrando na questão da proporção. E aí eu falei, cara, a beleza está na natureza. A beleza está na natureza. A gente quer inventar a beleza, mas a beleza a gente tem que tirar da proporção. Por exemplo, o DNA da gente, formato também de hexágono. A célula da gente, a mesma coisa. E assim vai. Tem vídeos incríveis no YouTube que você pode ver sobre proporção áurea. E o entendimento sobre proporção. E eu levei isso para a face.
Esse Fibonacci fez parece um papo meio pesado, gente, mas não é. Vou resumir muito. Ele Tá. fez um compassinho que nem de escola. Que só com 3 aberturas, que cada pessoa tem uma proporção. Então eu faço uma medida que é o canto do olho, o canto do nariz, e a terceira ponta desse compasso é questão de abertura. Cada um tem uma face, né? Sim, claro. Um é maior, outro é menor. Então ele compasso abre de acordo com cada face. Determina o ponto onde começa esse dente em relação à sua face. E eu guardei esse primeiro estudo para isso. Falei, mas muito bem. Então quer dizer que eu consigo determinar, quando eu olho a boca de uma pessoa que não aparece o dente de cima, eu consigo determinar se é dental, se é ósseo, se é da Só de parte olhar da assim? musculatura. Só de olhar, não. A gente faz o compasso, o Sim. digital é mais fácil. Mas Sim. a gente usa o compasso para isso. E a partir daí eu fui para um outro cara, para um outro italiano, o Fradiani, que eu falei, muito bem, a dentadura eu consigo determinar onde começa, né? Ou o dente da pessoa normal. Por exemplo, eu coloco você ali, Jane. Hoje eu faço escaneamento de face 3D, coloco tua cabeça em 3D. Escaneamento de dente, junto todo mundo. O compasso de proporção, faço a medida no digital. Eu tenho tudo isso numa tela de computador, que eu falo, ok, eu preciso aumentar 1 milímetro o dente da Jane para ficar melhor. Eu aumento no virtual 1 milímetro, imprimo aquilo e provo na sua boca. É simples assim hoje. Antigamente não era. Você imprime em 3D. Imprime em 3D. Aquelas impressoras de 3D, Sim. né? A gente imprime, faz uma basezinha e faz uma que a gente chama de mockup ou test drive. Provisório. Aí você bota tipo um provisório por cima dos seus próprios dentes, aumentando eles para você ver como é que ficou. Rudimentarmente falando, é isso, entendeu? Eu consigo Entendi. te mostrar na hora. Como você fica se eu aumentar ou diminuir seu dente. Aumentar eu consigo fazer para você ver. Diminuir tem que ser no computador para a gente só ver a diminuição. Mas Tem gente que tem que tecnicamente, diminuir tem dente? gente que tem dentuço. Vamos fazer uma pergunta assim. Será que a Xuxa tem a proporção certa daqueles 2 dentes dela em relação à face dela? Uma loucura, né? Eu não sei, eu preocupo com os meus dentes. Entendeu? Eu Será? nunca reparei, aqui é tua área. Mas os dentes dela mudou também conforme o tempo. É Dá uma pra ver no pergunta. documentário. Não, é uma pergunta assim de gosto. Aham. Daí a gente fala, pô, poderia ser menor um pouquinho os dentes dela da frente, poderia ser maior. Será que na proporção isso ficaria legal? Eu até convidaria a Xuxa para vir na minha clínica pra gente fazer esse estudo, para dizer se ela ficaria melhor com o dente um pouquinho menor ou não. Mas pra fazer uma transformação dessa, tem também da pessoa gostar ou não, não tem? Tem. Aqui é assim. Vai além também do estético e vai muito pro psicológico, Então, não vai? aí são publicações científicas. Seguindo, aí tem sempre o peso do gosto da pessoa. Tá. Seguindo essa matemática de tamanho de dente, aí né, nós fomos para o caminho bem profundo, tá? Mas Sim. eu acho super interessante isso, falar de uma maneira mais popular possível sobre isso. Se eu conseguir determinar onde começa esse dente com relação à face, e se eu determinar qual é o tipo de dente ideal para você em relação à sua face, que é o Fradiani, que é um outro cara que a gente foi estudar, que ele fala que o biotipo dos dentes tem que ser igual a figuras geométricas. Então, por exemplo, olhando você, então a gente tem retangular, quadrado, oval, triangular e híbrido. Pensa como se fosse o rosto, tipo de rosto, tá? Olhando a Giane, olha lá. Olha pra câmera lá, Giane, vamos ver. Ó, ela tem um rosto o quê? Mais retangular. Então, tecnicamente, o Cabeçuda. dente dela, não, ela tem que ser, porque ela é mais alongada, né? Tecnicamente, o dente dela tem que ser, tecnicamente, tá? Ele tem que ser mais retangular. Ele não poderia ser todo arredondado na ponta, que senão ia parecer mais redondo e não ia combinar com a tua face. Então, você tem que ter um dente tecnicamente mais retangular. Entendi. Para você ter uma harmonização melhor com a sua face. Aí entra a história Da do harmonização. full face, que a gente fala, da face como um todo. É dente e face trabalhando junto. Principalmente a posição onde deve ter ser o dente da pessoa e o formato dele. Isso é mais usado para grandes reabilitações, porque Deus é sábio, né? Quando ele Sim. bota uns dentes bacanas e tá tudo bem, quando tá alinhado, você pode ver que Quando a pessoa gente não combina. estraga também, né? Com Durante certeza. E aí a pode entrar vida. nesse papo, que às vezes a pessoa fala, eu quero fazer lente de contato agora. Você fala, pô. E olha o que eu faço, hein? Nossa, mãe. Minha coisa principal que eu faço na minha vida, né? Hoje a gente vê muito por aí também, mas quando surgiu a lente de contato, eu acredito que deva ter muitos também, que falavam, tem que desgastar o dente. Muitas pessoas desgastavam os dentes para conseguir colocar Isso. colar É uma essa capinha. Ainda é assim esse método ou esse método não precisa ter tantos desgastes? Então, a pergunta-chave, né? Precisa ter desgaste para fazer lente de contato dental? Depende do dente. Por que depende? Vamos tentar analisar da maneira mais simples possível. Uhum. Imagina aqui que o seu dente de cima, ele é para frente, tá? Tá. Assim. Você é meio mais bicudo. A pessoa quer fazer lente de contato. Legal. Você concorda que se eu botar qualquer matéria, ela vai ficar mais bicudo, porque ele vai ficar mais cheinho? Assim? Sim. Vai. Agora, se você tem o dente reto,
Eu estou falando de trabalho de 0,5 milímetros, 0,5 milímetros. Sim. Eu consigo fazer só adição? Sim. E se eu tiver o dente para dentro, aquele que você vê que a boca é mais para dentro, eu consigo fazer adição? Consigo. Sempre com um ligeiro término. São raras as exceções, Jane, que você não mexe no dente. Raras. Mas quando a gente fala desgastar o dente, hoje, a gente está falando de trabalhar com lupa, você quase não enxerga a terminação que você está fazendo. Tanto que eu colocava os meus preparos, a pessoa fala, nossa... É o mínimo do mínimo, O que então. você fez aqui que eu não vi nada? É o mínimo do mínimo. Mas quem vai determinar isso é o ensaio restaurador que a gente estava falando. A gente bota no computador e no computador fala, legal, tem que adicionar material. Então você precisa mexer um pouquinho, precisa tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Você consegue ver no virtual as regiões que você consegue mexer, que você precisa mexer para encaixar. Vamos pensar como se fosse uma unha postiça? Tá. É uma colagem, como se fosse uma unha, grosseiramente falando, tá? Como se fosse uma unha postiça. Que ela cola. lixa a tua unha, desgasta, E você coloca. seca e passa o Isso. gel pra colocar. Qual é a indicação de lentes de contato dental? Que o nome certo são facetas laminadas, são facetas. A indicação é mudança de tamanho, forma e cor do dente. Tá. Tem Então, contraindicação? Tem. Principalmente quando a pessoa tem aquele bruxismo mais severo. Que é ranger dente severo, mas mesmo com o bruxismo mais severo, quando você tem um ranger severo, você precisa tentar tratar essa causa. Que o bruxismo se dá pelo sistema nervoso central involuntário. Você vai ter que montar uma boca e não existe lente de contato para bruxismo. Você tem que montar uma reabilitação, que é outra conversa. Então a gente diz que essa é uma indicação que não deve ser muito utilizada, não deve ser utilizada. Eu não sou o cara, eu sou reabilitador, então assim, não pode. Tá. Outra coisa é quando a pessoa tem um design de dente bacana e a tonalidade não tá boa. Então você pode abrir mão dos clareamentos dentais que são incríveis. Você tem uma gama de clareamentos feitos no consultório. É importante entender que às vezes as pessoas esqueceram, só querem lente de contato, esqueceram que existe o clareamento que, cara, bem indicado, ele atinge um resultado incrível. E depois só um design com as lixas assim em dentes, você consegue atingir esse resultado. Agora, a indicação principal que eu te falei, a mudança de forma, tamanho e cor, as contraindicações, dente torto. As pessoas têm dente muito torto, falam, nossa, eu vou corrigir e deixar tudo reto na lente. Mas cara, pode é uma usar viagem, aparelho? às vezes. Deve usar aparelho. E hoje em dia tem os alinhadores invisíveis, que aí a gente pode nadar sobre isso, falar sobre tecnologia hoje, o que tem de mais moderno hoje. Tem que cabe melhor no bolso das pessoas, que são as lentes de contato impressa em 3D em resina. É mais barata? É bem mais barato. Resina é aquilo que a gente coloca, por exemplo, quando troca a parte... A massinha do amal, tipo aquele metalzinho escuro por branco, ou faz um buraquinho de cara e você tampa com uma resina, entendeu? É verdade que aquilo é tóxico pra gente? Então, O amálgama, o metal, chama amálgama. Amálgama. Aí você entra num ambiente muito interessante, né? Não existe comprovação científica que o amálgama, no formato que ele está na boca, que é é mercúrio mais uma limalha de prata, né? Uma mistura que contaminou o corpo das pessoas por você ter esse tipo de material. Entendi. Então, assim, eu atendo gente que tem 85, 87, 89, que tem, cara, e não tem nada na saúde. Então, quer dizer, comprovação científica disso não tem. Eu acredito, posso estar falando... a gente está sempre lendo sobre isso, tá? O amálgama está aí proibido, o amálgama não sei lá. Tá, mas existiu uma comprovação científica de contaminação sobre ele? Não. Então, assim, bom, barato, mas feio. E outra coisa, evoluiu demais. E duradouro, né? Duradouro, então evoluiu muito, mas a substituição disso por resinas de alta performance, que cabe no bolso de todo mundo, foi incrível. Então não faz sentido nenhum você usar amálgama hoje mais, entendeu? Ele é um material que ele pode, com o tempo, fazer com que o dente sofra fraturas. Então, já que temos tecnologia, já que temos materiais que são muito melhores que o amálgama e são branquinhos, Jane, então a gente usa eles, é simples assim. Eles são muito melhores, cabem no bolso, tudo certinho. A tecnologia veio para a área dental de recuperação de dentes de uma maneira também muito suave. Então ela não é aquele absurdo, entendeu? Cabe para todos. Eu achava que a lente fosse de porcelana, que é mais resistente. Não, a resina também é tão resistente quanto. Não, existem vamos dizer que existem dois caminhos para você fazer. As lentes de contato em porcelana, elas não perdem o brilho, elas são mais duradouras, elas têm características, ao meu ver, que eu sou um cara que praticamente faço quase todos os meus casos em porcelana. Por ser pioneiro nos sistemas 3D, foi um dos primeiros que realmente... que quebrou com picareta essa pedra e comecei a fazer casos em um dia só. Começa e termina no mesmo dia.
Ah, entendeu? porque às vezes demorava, que tinha que mandar Sim, pra era o laboratório. laboratório. Tecnicamente, quando você tinha que fazer um dente no laboratório, você tinha que fazer 5 sessões, eram 5 semanas. Hoje eu faço um dente em 1 hora. Faz 15 anos que eu faço a mesma coisa, entendeu? Quando eu tenho que fazer um dente, pode ser em porcelana, em resina, tudo fresado em 3D. Bota um bloco de porcelana, de resina na máquina, ela usina, frente a um desenho que eu fiz digital e já sai o dente pronto, entendeu? É o que eu faço. Simples assim. Mas existe a diferença. A resina, ela dura menos, ela desgasta mais, ela tem que repolir bastante. Entendi. Então, assim, mas ela é muito mais popular que a cerâmica e ela traz mais em conta efetivamente, também. muito mais em conta, é mais barata, muito mais em conta. E ela traz resultado estético porque o desenho digital é o mesmo para os dois. Só que uma é fresada numa máquina ou ela é aplicada, por isso que custa mais, os blocos são mais caros. E a outra é feita como forma de impressão. Entendi. Você bota um líquido de resina numa impressora dessas impressoras que todo mundo está usando, parecida com elas, e ali você sobe é um líquido, né, que ele vai subindo, depois você, quando está pronto, você bota numa daqueles luz azul que nem para secar a unha, sabe? Sei. Coloca assim, praticamente vai, Sim. a grosso modo é Aquelas isso. luzinhas que vocês colocam pra secar Você as bota dentro de um coisas. negócio para ela curar aquela resina e depois dá os polimentos e acabamentos e está pronto para você instalar. É uma saída que daqui para frente, eu estou te falando bem de alta performance, mas popular. Então a gente vai ter a questão das resinas impressas para estética. Você vai ver falar muito sobre isso, Jane, assim, sobre, cabendo no bolso agora, entendeu? Inclusive eu tenho uma rede de clínicas chamada Face Unique, que é uma rede de clínicas odontológicas que trabalham com a face e dente, né? Então a gente foi um dos primeiros a implementar, a popularizar com padrão, com alta performance, as lentes de contato em resina. Eu fiz o mesmo caso, uma vez eu fiz o mesmo caso, metade eu fiz porcelana e metade resina para as pessoas verem como fica, A entendeu? diferença. Assim, estética. Depois eu cimentei a cerâmica, mas a de porcelana, mas... Para entender a Para diferença. entender a diferença. Eu estava dando aula para uma galera, eu fiz isso, para minha rede de franqueados lá da Face Unique. Então, a gente tem que popularizar uns tratamentos também estéticos, porque estimulam os tratamentos conservadores. Eu acho que as pessoas, quando elas pintam cabelo, elas começam a se preocupar com algum detalhe, que é o destrave psicológico do cuidado da saúde, que a gente vai, com certeza, você vai tocar algum assunto com relação à psicologia da mudança bucal no mundo da moda, porque na moda é muito diferente. Na moda é ciclo. Na TV... Na TV, porque é muito diferente o mundo da moda, o mundo da TV e o mundo normal, assim, fora, o mundo normal que eu digo fora, na vida o mundo real, da vida assim, real é muito fora diferente. Da arte. Por exemplo, na moda, teve uma época, Gianni, lá na Europa, que os dentes abertos eram o must do rolê. Ninguém queria fechar. Foi 6 Aquele meses dente separado? aberto no meio aqui. Tinha uma modelo que eu não lembro o nome dela, que ela apareceu. Tipo um Ronaldinho Gaúcho. Tipo um aberto. E aí foi ali aquela... Não sei se era coleção de inverno, outono. Não lembro que época foram 6 meses que só... Então, aquilo nasce assim, não é? Essa separação? Nasce. Tá. Aí por uma série de fatores, assim, que sim, mas é da pessoa, né? Mas da pessoa. Tá. E aí, hoje em dia, por exemplo, ninguém gosta. Todo mundo quer fechar os espaços, mas querem as ter os pessoas dentes mais iam retos. no dentista pra separar o dente? A gente chega e fala, eu quero que nem daquela modelo. Dá pra você separar? Eu falo, não dá. Então, é muito interessante. Como existe uma época no mundo da TV, por exemplo, e aí entra na parte das novelas, que eu fiz muita coisa com o Jaime Monjardim, de modificações de dentes para filmes que ele fez, para novela também. Então, temos que manter esse dente mais envelhecido. Aí a gente fazia uma caracterização mais amarela para as pessoas poderem gravar. Então, como eu fiz um filme do Augusto Cury que ele fez, que eles pararam a gravação, que o ator tinha os dentes mais amarelados, e ele era um mendigo, na verdade, mas ele era milionário. E aí aparecia ele na rua com os dentes ruins. A gente parou um mês, e depois eu fiz a boca desse ator, e ele voltou com aquele terno, gravata, os dentes bacanas. Então é um filme do Jaime também, do Jaime Monjardim, nosso irmãozinho, que tantos anos faz coisas comigo, me pede essas coisas. Então é muito do que está acontecendo às vezes no momento. Mas uma coisa é sábia, Jane. Hoje, a estética dental, ela é fundamental para melhorar a autoestima das pessoas. É a primeira coisa que você vê, né, da pessoa quando você conversa com ela além do olho. Você tá ali falando que às vezes você até tá lendo o lábio dela para ver o que ela tá falando. É isso, e psicologicamente o primeiro sinal que você tem é o sorriso. Quando você fala, oi, tudo bem? Se você vem com ele, a transmissão psicológica
de energia positiva, assim, aí é incrível. Tudo isso é muito Tuas pacientes comprovado. te falam, depois que colocaram a mudança que teve na vida Nossa, dela, mãe. que ela nem percebia antes de fazer a lente? Jânio, eu tô escrevendo um livro faz algum tempo, assim. Aí eu parei um pouco na pandemia, mas ele tá quase pronto, que é um livro sobre depoimentos, assim, sobre... Eu não falo de dente. É o que te faz sorrir, que aí a gente vem com um novo projeto aí também pra frente, agora pro streaming, né? Que é uma novela da vida real, vamos dizer assim, de transformando a vida das pessoas. Mas os depoimentos, eu falo nesse livro, vamos dizer assim, que eu tô ainda escrevendo, a gente tá escrevendo, uma hora sai. Mas ele fala da modificação, não é da estética, às vezes a falta de um dente, dois que a pessoa não comia direito, porque ela deixou de cair o dente, porque não cuidou, aquela história toda, ela não conseguia sorrir, ela não conseguia trabalhar direito, e falta de um dente só, de ter reposto, mesmo que seja lá no fundo, fez com a cabeça dela. Então, a autoestima, a força, a A pessoa nem ri confiança, direito. a pessoa não ri direito, e psicologicamente, o sorriso é a primeira impressão que vem mesmo, né? Vem de verdade. Então, talvez, às vezes, nem sempre o dente mais amarelado é o dente feio. Depende de como a pessoa Por que as exprime. pessoas querem aquele dente que parece de mentira? Pois é. É para não ter que ter manutenção? Porque você olha, às vezes, umas pessoas que fizeram, porque você conhecia ela com outro dente, então não que você está lá porque... Aí você olha, você vê aquilo que é um branco, que você fala, cara, não existe isso real. E mudam a forma, que você olha e fala, nossa, dente branco Que parece aconteceu? Pronto. Aí que entra a técnica que eu te falei, da proporção, do biotipo de dente, porque hoje em dia mudou tudo. Todo mundo quer sempre o mais branco. Todo mundo quer ser mais branco, em partes, agora não. Aquela coisa que o cara olha e fala, nossa, parece um azulejo, coisa feia, eu quero branco, mas não quero assim. O tecladão, parece teclado Pronto, de mudou. piano. Agora é o momento do translucidez. De ser high translúcido, ser branco, mas com design, mudou. Aquilo que eu venho preconizando desde quando eu comecei a fazer meu trabalho, que é dentes brancos com naturalidade, porém com cores clareadas, ele faz total diferença. Na Você prática, consegue. como que é? Na parte, uma cor, um dente que tenha translucidez de ponta, que não seja opaco. Tá. Então vamos pensar em dois dentes. Aquele branco que você vê que é o opacão, e Aquele aquele branco resina, que você não. fala... Não, aquele é um branco que tem por exemplo, pode ser porcelana, tom pode ser mesmo. resina. Mas eles têm baixa translucidez, que a gente fala, então Entendi. ele é opaco. Aquele branco que você fala, nossa, parece um azulejo, ele é mais opaco. Como você tem entendi. aquele branco, um tom abaixo, mas é uma cor bleaching também, de dente clareado, que a gente fala, mas ele tem translucidez. E ele não só a translucidez, mas design. Então, dente com formato de dente. Não o quadrado que o cara achou que é bonito. Tudo quadrado aqui, eu quero deixar tudo reto. Não. O dente tem as suas nuances, que a beleza está na natureza. Aquela velha história de técnica. Então, eu sempre fui um cara que desenhei a técnica para dentes naturais. O que é isso, Jane? É seguindo o padrão que eu te falei. Biotipo de dente com rosto e a proporção do tamanho de dente em relação à face. Pode parecer muito difícil, mas não é não. É uma questão de bom gosto e técnica. Então, assim, E de dente... bom senso eu também, acho que do tem que ser, dentista porque falar dente... pra pessoa. Mas é óbvio, mas sabe o que acontece? Qualquer mercado, você sabe como é que é. Qualquer mercado. Tá bom, vou fazer, pronto. Não, olha, eu fiz um curso de 2 dias ali, eu vou fazer ali, vou cobrar 10% daquele dentista cobra, porque eu não tenho estrutura, não tenho nada, e vamos fazer. Aí o cara investiu tempo, investiu maquinário, ele te entrega um dente perfeito, ele tem o valor dele. Então, eu acho que em tudo na vida é isso, né? Mas não cabe no meu bolso. Eu falei, pera um pouquinho. Para isso tem a segunda opção agora, que são as lentes impressas em resina 3D, que vai caber no bolso de todo mundo. Mas qual é a indicação? Eu sempre falo assim, toma cuidado, e você que está em casa, aqui assistindo o podcast que realmente é o close certo, né? Que também fala sobre beleza e fala sobre mudança de comportamento, e a saúde faz, a estética dental faz a mudança de comportamento. Então a dica que eu te dou aí, você que está em casa nos assistindo, toma cuidado quando você quiser mudar a sua estética da face, porque a face é o seu cartão de visita, né? O sorriso é o seu cartão de visita. Toma cuidado com que os procedimentos estéticos que você faz. Por exemplo, harmonização facial. Vai. Pra todo mundo parecer igual. O que aconteceu? Agora tá voltando atrás. Porque quanto mais boca você coloca, mais velho você fica. Porque o dente não aparece. Entendeu? Como a relação do dentista em relação à face e em relação a preenchedores ela é importante. Então é assim, resumindo a história para quem tá em casa, para você ficar mais elegante, continuar sendo elegante ou se melhorar,
tem que estar em proporção. Então, toma cuidado com aquele branco muito branco. Toma cuidado com aquela harmonização em excesso. Eu quero mais. Se o profissional falar, tá bom assim, ouve Confia. ele. Ouve, porque preenchedores demais e dentes brancos demais, em vez de bonita, você vai ficar feia. Quais são as tendências e inovações tecnológicas mais emocionantes nessa área nos dias de hoje? Eu acho que uma das coisas mais que me emocionam mais é a questão da prevenção com relação ao... São duas coisas que eu acho que são importantes. Porque a estética de dente tá aí. São as lentes de contato, pode ser resina, cerâmica. Eu acho que a popularização das lentes de contato resina é o que eu já falei, é um produto. O que me encanta muito são os alinhadores invisíveis, aqueles aparelhinhos invisíveis que se colocam. Invisalign. Tipo Invisalign. É um aparelho que você usou no outro dia que não dá pra ver. Você vê, Invisalign é uma marca comercial de um produto que é um alinhador invisível, que se chama, né? A minha dentista falou que eu tinha que usar. Eu gosto de comer chiclete. Como eu vou comer chiclete com um negócio desse durante o Só dia? que o Invisalign... Então, aí é ruim. Aí eu se bem que sofria. eu não mexi, não sei. Deixa eu ver, sorri. Eu cuido agora, né? É um amor? enquete, tem que mexer? Um enquete meu rápido é nunca. Não, mas é tudo cuidado também, né? Aqui. Porque você faz a prevenção. Eu digo de Claro. um dente não ser tão parelho com o outro, faz parte da tua natureza, da tua beleza. O conjunto da obra que faz a coisa ficar perfeita. Então, nem sempre o dente totalmente reto A é o dente diferença perfeito. é legal. Nem sempre aquele dente certinho é o perfeito. Às vezes um dente que tem uma nuance, ele quebra um pouco É aquele tortinho, paradigma de estética. levantadinho, Um pouquinho. é. Por que não? Quem disse que é feio? Tem que ser o conjunto da obra. Então, eu falo assim, os alinhadores invisíveis, e aí eu gosto de falar muito de um produto, assim, que eu tô encantado com ele, que chama-se Sure Smile, que é como se fosse esse que você falou, mas o Sure Smile é um produto incrível. É um aparelho transparente que você usa durante o dia transparente que não dá pra também, ver. invisível, da Nestlé Silana, que é uma empresa multinacional, até de fora, mas é um aparelho que a gente faz o escaneamento e consegue ver ali na hora, tecnicamente, quando você começa e quando você termina o seu tratamento, e quanto tempo você demora. Então, a evolução disso quer dizer, vai popularizar. Uhum. Então, você que está em casa, que tem filho, por exemplo, pequeno, o mais importante é você fazer o diagnóstico, que é barato. Quando você pega ali a criança, 5 anos, 6 anos, 7 anos, esse diagnóstico com 7 anos, 8 anos, que é a ortopedia. Concorda comigo que às vezes... lembra, não sei se você chegou a pegar, Jane, mas não sei. Mas lembra que existia um negócio chamado bota ortopédica. Você botava a bota para você botar... Tem, né? Para você botar o pé na posição certa. A ortopedia funcional dos maxilares, o que é isso? É botar aparelho móvel para você guiar o crescimento do osso da criança, porque ela está crescendo, você consegue ir guiando para ficar perfeita. Entendi. Isso é a melhor coisa que a mãe pode fazer para um filho. Chama-se ortopedia funcional dos maxilares, tá? Então, eu acho que isso é o dentista que faz, é especialista nisso. Se você puder levar o seu filho para fazer uma análise com ortopedia funcional dos maxilares, é incrível. Agora, a parte de ortodontia, que é movimentação dental, ela evoluiu num grau tão grande com esses alinhadores, porque você pode tirar, come, tarará, coloca de uma plaquinha transparente. O mais interessante que me encanta são os algoritmos, que assim, são tantos casos resolvidos que cada dia que passa vai ficando mais assertivo esse tipo de caso. Então vamos resumir a história. Você faz o escaneamento, uma análise de face, o ortodontista vai dar o diagnóstico. Quando manda para fabricar esse aparelho, ele te vem a caixinha pronta. Por exemplo, você vai ter que usar 8 meses esse aparelho por 20 horas por dia, que daqui a 8 meses está pronto. Ele te mostra como você vai ficar. É a coisa mais incrível do mundo, isso. Ele tem um efeito igual aquele aparelho com ferro que se colocava? Tem. Ou ele demora um pouco mais ou não? Depende Ele do caso. hoje em dia é tão bom quanto? É um assunto muito legal que você tocou. Porque o aparelho fixo, aquele dos metalzinhos que você cola, ou de porcelana que também cola, Sim. ou de resina que cola, com aquele fio, é a ortodontia raiz. Ela sempre na vida vai funcionar. Essa é a escola. A variação dessa ortodontia são os alinhadores. E hoje, cada dia que passa, praticamente eu acredito São que daqui tão a pouquinho eficazes tempo quanto- são. A questão de rapidez, Jane, bate em outro problema. Quanto o seu osso suporta ser reabsorvido e quanto ele suporta se neoformar. É um buraco que a gente entra aí meio grande. Porque se você Vamos voltar movimenta pra muito estética. rápido, vamos voltar para estética. Mas um resumo que está em casa. Não queira apressar o tratamento de aparelho, porque se apertar muito rápido, pode ser que seu osso não forme de novo e o dente caia. Resumindo a história, não dá para você apressar a natureza. Mas que os alinhadores são incríveis, Jane, são incríveis. E outra coisa, a limpeza de dente, que é o grande trunfo que a gente tem para manter a longevidade. Ela, sim, ela evoluiu muito com os aparelhos de ultrassom, aqueles jatos, que parece uma VAP, né? Mas tem aparelhos incríveis que eles fazem aquela limpeza mais detalhada.
você tem uma evolução no processo de limpeza de dente incrível. Eu sou o cara que só fala de prevenção, eu amo. Porque O prevenção... tártaro é ainda a pior causa se você vai largando e não vai, isso Falta que escovar o começa. dente e fazer a limpeza no dentista. Se você fizer isso, não tem nada. O tártaro é a pior coisa. O dente alinhando com a ortodontia, fazendo limpeza e Periodicamente. escovando o dente, cara, você vai ter... Aí o dentista não é caro. Aí o dentista vira comum. Uma loucura, né? Porque não é caro, não é barato mesmo ir sempre no dentista. Mas se Por quê? você mantém essa saúde bucal, é muito mais Sempre fácil. vem a mesma história. Deixa pro final pra estourar tudo Acho pra depois que é vir. supérfluo. Fala, é supérfluo, é isso. Ah, não, isso aqui não. Isso, aqui Isso é não. ligado também ao fato que... É verdade isso? Eu acho que eu li uma vez que daqui é ligado ao coração, que às vezes afeta e acaba dando uma parada cardíaca por Perfeito. causa do dente. É verdade isso? Você pode ter um problema sistêmico, um problema do coração e morrer por causa de bactéria da boca? Pode. Porque já vai direto pra lá. Chama-se endocardite bacteriana, né? Um problema que você tem que... A bactéria que está dentro da boca, principalmente na placa bacteriana, é uma bactéria que você... Por exemplo, vamos supor que você teve uma cárie e deu um problema de canal. O canal é quando morre o dente, nervo, vamos dizer né? assim, o nervo. E você não tratou, aquela bactéria também não deu dor de uma forma mais... que não é aguda, é crônica, a bactéria subiu pro seu osso. Ela forma uma coleçãozinha lá dentro. Aí você não tá vendo. O que acontece? Ela vai pra não corrente sente. sanguínea. Não sente. Corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai pro coração e pode causar um monte de coisa. Tem tantos problemas sistêmicos que se dão por causa da origem da bactéria que está na boca. É muito pior. Tanto que os hospitais hoje... Por exemplo, você parou para imaginar uma coisa, olha, como você me falou. O paciente está na UTI, ele não consegue escovar o dente. Então, se a Verdade. bactéria da boca faz ele ficar mais doente, como é que faz? Então, hoje, nos hospitais, você tem um cuidado bucal hoje, que é essencial, faz parte do protocolo dos hospitais de ponta, assim, de ter o cuidado bucal numa UTI, por exemplo, para a pessoa não ter nenhum problema. Mas causa sim, tá? Causa problema sim. A placa bacteriana causa problemas no resto do corpo e pode causar grave. Tem várias histórias que você vê na televisão aí, toda hora que tá falando, problema de dente fez com que a pessoa fosse para a UTI. Sim, justamente a bactéria cai na corrente sanguínea. Por quê? Porque ela tá com uma infecção que uma simples radiografia detecta. E o modo de tratar, Jane, é muito simples. Você consegue, tratando isso, a bactéria sai, o ossinho seca e volta ao normal. Não tem nenhuma grande... Nossa, que problema sério. Não. Às vezes é por falta de uma radiografiazinha simples para você poder detectar isso daí. Muitas pessoas estão recorrendo, né, nessa busca de mudar a aparência, em busca de uma perfeição também estética. O que você acha que essa busca dessa perfeição pode revelar sobre a sociedade e suas expectativas de beleza? Eu acho que essa mudança por beleza, ela é cíclica, né? As fases da estética mais avançada por rosto. O que eu posso falar é que muda e volta para uma origem de naturalidade de novo. Muda e volta. Os comportamentos sempre são os mesmos que eu sinto ao longo desses 30 anos fazendo isso, quando a gente muda o comportamento das pessoas. Parece que é só um caminhar, independente da estética que seja feita, sabe? É muito branco, o que mudou no comportamental da sociedade com essa pessoa? Todas elas, seja lá atemporal, todas elas têm a mesma característica psicológica, que é a autoconfiança, uma coisa assim surreal. Porque todas as pessoas, quando fazem um tratamento, principalmente... Eu ia falar principalmente estético, mas não é. Vamos dar um exemplo, tá? Nos últimos 7 anos, antes da pandemia, eu estava com um quadro com a Ana Hickman, com a galera lá do Hoje em Dia, na Record. Eu tinha 2 quadros na Record, nesse andamento que eu fui evoluindo, depois fui para a Record. Que um era o plantão de dúvidas, que é justamente isso. O cara pergunta, posso tomar vinho fazendo clareamento? Essa é uma pergunta que eu vou responder depois, hein? Posso tomar café fazendo clareamento? Depois você me pergunta, que eu respondo, Claro. tá? Mancha o dente? Aquela história. Eu fiz 96 transformações durante esses anos, e algumas foram estéticas e outras foram de função, que não tinha dente nenhum. Todas elas caíram no mesmo ambiente. Até hoje, a galera fala comigo no meu Instagram que participou do quadro, muitas delas mandam mensagem, deles e delas, né?
dizendo que a vida realmente mudou, questão de autoconfiança. Umas falando, cara, eu consigo comer uma maçã. Outras falando, eu consigo comer uma melancia. Aí Consigo ter uma vida eu normal. ouço o estalo da melancia quando eu como. Quer dizer, é sensorial. Então, assim, faltando um dente ou fazendo uma estética mega avançada, parece que é o mesmo caminho que todo mundo toma de autoconfiança. Isso não muda só a questão da pessoa da autoconfiança, mas muda às vezes o estilo de vida, muda. Eu tive muitas provas disso ao longo da transformação da face, né? Uhum. Porque numa semana eu falava sobre tudo que era dica, e na outra semana eu fazia transformações. Sim. Então, assim, o que eu posso dizer é que a mudança sensorial e mental, às vezes no vestir, no falar, a mudança psicológica é total. Então, assim, a dimensão da mudança não é só para autoestima. Cara, é para ouvir o barulho da pessoa mordendo uma melancia, que não é nem tão dura assim. A pessoa fala, eu queria ouvir da melancia, o cara, que loucura, nunca tinha visto isso. Da maçã, ok, quero comer. Mas da melancia, não, o barulho me torna mas acho melhor. que depois de botar um dente novo, a pessoa corta, né, a maçã. Vai que, né? Vai que. Não vai é? que. Vai que a maçã, não sei, não é tão boa, vai ali o negócio. Vai que. Antigamente, por exemplo, tô dando exemplo na minha casa, minha família toda do interior, meus tios e tal, e vós. Minha mãe também, às vezes, a pessoa tá com dor de dente, já tira. Aí você vê muitas pessoas com idades com implantes, porque teve que tirar, não tinha mais jeito de recuperar, ou foi buscar um tratamento muito tardio, ou não tinha também o tratamento que ela buscou, enfim, por N motivos. Com todas essas tecnologias, você acha que o futuro é cada vez menos ter esses implantes? Cara, eu acho que o futuro não, o presente. Já é assim. Não, vamos lá. O Brasil é um país de desdentados pela culpa de tudo isso que você falou. Mas esse problema veio porque não existia o estudo suficiente. Os últimos 25 anos foi uma evolução, assim, animal. Para analisar ali. A tua mãe e teus avós. Por exemplo, eu tenho 52. Eu sofri... eu peguei uma odontologia que era devastadora. Então, por exemplo, um exemplo simples. Você tinha uma cárie, era um pontinho. Cara, A gente achava que a cárie tinha uma extensão, que ela abria assim. Então, o que o dentista fazia? Ele desgastava que nem uma cruzinha assim no dente. Tudo que era em volta, ele tirava e tampava com um metalzinho, com amálgama. Por quê? Ele tinha medo. Hoje já se sabe que a cárie tá só naquele ponto. Entendi. Hoje você bota, por exemplo, um gel e tem uma dentista, olha que louco, tem uma dentista brasileira, a Sandra Calil, que ela desenvolveu chamado Papacari para as crianças. O mamão papaya, ele tem um componente nele que ele dissolve a parte da carne, por exemplo. Então a cárie tem isso. Então eu boto o gelzinho lá na criança e ele dissolve aquilo, você raspa aquilo e tá pronto para você restaurar. Que Brasileira, incrível. tá? A Sandrinha Calil Bussador, minha amiga, pediatra. E ela, então, olha que evolução. Isso há anos, tá? Sim, claro. Ela já fez isso faz uns 20 anos, acho. Então, assim, o que acontecia na época da sua mãe, principalmente dos seus avós? Então, o que acontecia? Tá com o dente ruim? Arranca. Pô, hoje em dia, a última coisa que você deve fazer é arrancar um dente. Porém, se eu não me engano, se eu posso estar enganado, se eu estiver errado, mas eu acredito que o Brasil tem 70% de 30%, uma coisa assim. Não sei direito, mas é muitos por cento de população desdentada. Sim. Então, implante. Tanto que se você fizer uma busca de Google hoje, o que mais as pessoas procuram? Implante. Eu não lembro da minha escola, por exemplo, falar pra gente escovar os dentes depois de comer. Não tinha. Não sei se tem hoje em dia, mas na minha época não tinha isso. Eu nem levava escova. Não tinha. Não tinha. E hoje tem. Pra levar um lanche já era difícil pra escola? Imagina levar escova, né? Hoje em dia, alimentação balanceada, a galera tenta tudo. O que a gente consegue entender é que lá no passado não existia o conhecimento. Era a falta do conhecimento, então. Tecnicamente, já se sabe que se você for no dentista limpar o seu dente entre 4 e 6 meses, a probabilidade de você escovar o teu dente 3 vezes por dia, porque a escovação vai daquilo que você tem na boca que a bactéria fica trabalhando para poder fazer cárie. Então, assim, a grosso modo, escovada de manhã, escovada depois do almoço, escovada de noite, o que custa fazer isso? Não custa. É preguiça e cultura. Beleza. A cada 6 meses... no almoço? À noite, pelo menos de manhã e à noite. Outra coisa. Aonde que tá a maioria do mau hálito? Na boca ou no estômago? Acho que no estômago. A enquete, hein? Ou não? Não sei.
Olha que loucura. O mau Depende. hálito, olha lá, o mau hálito está 96% na boca e 4% no intestino. Não é no estômago. Sendo que dentro da boca, mais de fede 60%. merda, é isso? Mais de 60%. Fede merda. Fede merda, exatamente. E mais. Fede merda. Tem gente que você conversa e faz assim, ó. Você faz assim, ó. Você faz assim, ó. Aham. A boca de Aí cima. você prende essa. pra respirar pelo nariz, você respira pela boca, pra não ficar sentindo, né? Qual que é a pior coisa que o mau Isso é hálito? quando a pessoa tem problema de mau hálito. Tem. Aí Aí depende. se a pessoa não tem problema de mau Cara, mau hálito e hálito é uma tem coisa mau muito hálito, legal. aí a pessoa começa a ter mau hálito, tem que investigar porque Olha é o que sinal de louco, algum olha que problema, louco. não é Sim, isso? com certeza. Sendo que 96% tá na boca. Então estamos falando que tá mais na boca. Falta de limpeza de dente. Isso eu tô falando do mau hálito crônico, tá? Porque tem um mau hálito claro. que você acorda de manhã, tem um Sim. mau hálito da tarde, beleza. Mas dentro da boca, olha que loucura. 70% deste mau hálito está na língua. Você raspa a língua? Você limpa a língua ou não? Responde aí se você limpa a língua ou não. Deixa aí. O que acontece? O raspador de língua, ele faz parte Dá do... ânsia um pouco Pô, aquilo. pega outra coisa, pega um gás, pega um pedaço de pano, pega a escova e passa, Não, eu pega alguma escovo com coisa a e escova, passa. porque aquele é bom, mas aí você, quanto mais você limpa, mais Bota você a quer língua lá pra- embaixo. É isso. Aí vai na garganta, você fala, eita, errei o negócio. Aí não parece que limpou lá dentro Quer ver mesmo. amanhã? Bota a língua pra fora. Não, então, aí eu Aí ponho você vai. e vou indo. E a cor da língua também anuncia se você tem algum problema ou não. E tem que Com buscar certeza. um médico pra ver, não Os é? sinais estão todos ali. Tá. Aquela saburra lingual que causa o mau hálito, a maioria do mau hálito. Então, o fato, olha que loucura, né? 90 e poucos % é na boca, cara, do mau hálito. Todo mundo acha que é no estômago, e não Nós é. já que é do estômago. E não é. Então é muito interessante, né? Como o cuidado bucal, ele faz parte do processo como um todo da autoestima. Que é pior que você conversar com uma pessoa com mau hálito? Fala não, sério. Você fica assim. Não, você fica assim, você respira pela boca, né? Você puxa Eu sempre falando... ofereço meu chicletinho também, né? Nossa. Porque eu sempre tenho um chicletinho. As pessoas falam, não, pega, pode pegar. Mas deu um truque, ficou bom. Deu um Agora a gente trucão, tá ficou falando bom. de tanta tecnologia. Eu vou deixar aqui com você uma coisa que eu não entendo como até hoje, pra arrancar um dente do siso é tão pré-histórico. É, Não que doa, não dói. mas é pra história. Mas tem... Cara, posso falar? Eu tive que te arrancar um dente do siso. Ai, deu anestesia. Eu falei, tá tudo certo, né? Porque tem tanta tecnologia. Não, nem minha dentista vai ver um cara e ele vai lá dentro da tua boca. Foi tão agressivo toda aquela cena e começa a te puxar tua boca. É vai... isso. Cara, que eu fiquei mal, eu fiquei em choque. Eu falei, como que não arranja uma maneira, alguma coisa que não seja tão agressivo de você tá vendo aquilo? Você sabe o que eu faço? Por Luana? quê? Não tem isso? Não dá? Vamos tentar analisar. O dente... Imagina que isso aqui é o dente, tá? E aqui é o osso. Que ele tá preso no osso. O dente, pra você tirar do osso, tem que fazer isso aqui, ó. Esse movimento. Pode ser mais lúdico, porque a gente vai pro Spotify também, tá? Pode narrar mais. A gente tem o osso e Ótimo, colado. presta atenção aí, gente. A gente tem um osso, a gente tem um... Vê se o dente que o osso tá colado em volta junto com a gengiva. Grudado. Você concorda comigo quando você mastiga? Você tem um peso lá de 300 quilos em cima mastigando? Se ele não estiver bem Preso. grudado no osso, tem o osso e os ligamentos que prendem, um monte de fibrinha o dente. Você concorda que quando você vai comer, se fosse mole, o dente soltaria? Sim. Então a natureza é sábia, o osso gruda nele. Agora, quando você tem um dente do siso que você precisa arrancar, porque precisa entender outra coisa também, Jane. Não é todo mundo Se você que precisa arrancar o dente do siso ou não. A história é, eu tenho o siso, vou arrancar, mas por quê? Então você precisa ver se ele está na oclusão certa, do jeito que morder certo. Se a gengivinha às vezes sobe em cima, fica incomodando, inflama, ele não tem às vezes altura para sair do osso, que é lá no final do último tudo caso a dente. caso, né? Caso a caso. Mas vamos voltar na demonstração. E para quem está ouvindo Spotify, vamos tentar entender de uma maneira mais lúdica possível. Eu tenho o dente grudado no osso. Você concorda que se não pegar um alicate e começar a mexer, eu não consigo soltar? É força. Aí tem técnica também. bruto o Aí você negócio. corta o dente no meio, às vezes, aí pega uma espátula, tipo uma espátula pesada, que é um... Tem uns Mas negócios... você tá vendo tudo isso. aquilo. Aí, sabe o que eu faço? Isso que dá um nervoso. Sabe o que a gente faz lá na minha clínica, no Instituto Você Bernal, que é a minha apaga clínica? Eu apago uma pessoa. É, porque eu posso falar, Bota pra dormir. é um trauma aquilo. Eu saí de lá, eu saí em choque. Tem gente que fala assim, Jane... Não de dor. Eu Não, mas é choque. não tava sentindo É dor choque. nenhuma, não inchou, não tinha É problema nenhum. rudimentar. Cara, é uma coisa meio...
Você fala, gente, eu fui violentada aqui. Eu juro, é uma violência, porque é muita força que a pessoa sai suando. Vamos tentar entender que nem cirurgia plástica. Quando a pessoa vai fazer uma lipo, fazer um silicone, a lipo, vai, vamos fazer. Sim. Aí que ela dorme, ela acorda, ela fica Já tá toda roxa, detonada, depois fica linda. Você já assistiu algum programa que passa no Entertainment? Vários, por exemplo. tudo. Pô, você vê, parece que tá desossando o frango, né? Você imagina uma pessoa acordada fazendo aquilo? Não dá. Transfere isso pro dente. Eu falo, cara, não é possível. O que eu faço lá no Instituto Bernal, que é a nossa clínica? Mas será que a tecnologia eu falo, não vai avançar? Difícil. Tem uma parte de laser, que é um laser de corte, que vai evoluir, mas todas elas para ser traumático. Mas esse movimento de ter que arrancar do osso, eu acredito ainda tem que ser vai ter. bração. Mas a melhor coisa para... Tem gente que sente e não tá nem aí. Não tenho medo de nada. Aí você tá lá cutucando. Eu tenho um bucomaxilo na clínica, né? O Valdir, e ele... Cara, é uma tela. Muitas vezes ele tá... E aí o cara tá tranquilão. Sai e fala, nossa, foi incrível. Demorou 8 minutos pra você tirar, 10 minutos pra você tirar. Sim, ele é bucomaxilo. Ele faz isso com bastante destreza. Mas a força que imprime, que eu não entendo... Aí, quando a pessoa no exame já começa, no exame clínico, que é fundamental, fala isso, eu falo, bota pra dormir. Dormonide na criança e vamos com força. Porque assim, pra que você vai passar por um problema psicológico se você consegue fazer esse procedimento sedado? Então, você dormiu? Você acorda. Você não faz uma nipo sedado. Então, tecnicamente, dá pra dormir. Mas que é rudimentar, eu concordo com você. É a única coisa que eu acho muito chocante. Total. Ainda bem que só tive um. E já foi. Chega. Não ia dar. Né? Chega, já foi. Saúde bucal também tá ligada à saúde mental. Como você percebe a relação entre um sorriso saudável e o impacto psicológico que ele pode proporcionar aos pacientes? Nossa, total. O impacto psicológico, ele vai... Ele é momentâneo. Ele é momentâneo, esse impacto psicológico. A saúde... tem gente que não consegue mastigar direito. Por exemplo, eu peguei um caso de transformação da face, que a pessoa não tinha esses dentes da frente, só tinha esses dois do ladinho, que são os caninos, que são as presas, né? O impacto psicológico que essa pessoa tinha, que ela queria se matar, porque ela não tinha os dentes da frente, que ela não conseguia sorrir. E ela botava a mão na frente, ela não conseguia comer, ela não conseguia conversar, ela abaixava, ela não conseguia nada. O dia que a gente fez a finalização do caso, eu encontrei ela uma semana depois que ela foi me ver na clínica, porque sempre tem o pós. Claro. O pós a gente sempre acompanhando. Ela falou que ela, pela primeira vez, ela tinha dormido mais de 5 horas numa noite. Eu falei, é um impacto aí. Eu falei, nossa, que interessante, como é que ela teve esse impacto? Ela falou, porque todas as noites eu ficava, deitava pensando como é que eu ia esconder o meu sorriso em qualquer situação da minha vida. Então esse foi um primeiro impacto. Ele é social, ele é psicológico, ele é de vida, ele é de sono, ele é... Tem tantos impactos. Mas nesse caso me pegou muito, porque ela falou, eu tô dormindo. Como a outra, eu tô ouvindo o estalo do barulhinho da melancia. Talvez esse impacto ele é o mais... punk que você deve ter, porque é um impacto que você jamais esperava que a pessoa ia falar. Eu tô dormindo melhor porque eu não tenho que pensar como é que eu tenho que sorrir. Porque pra gente que escuta é uma coisa natural, mas pra aquela pessoa que não conseguia morder, é uma coisa surreal mesmo. É surreal. Esse tipo de impacto, ele é gritante com relação à parte emocional, né? Mas se eu ouvir a pessoa, tô dormindo melhor porque meus dentes estão na boca, é louco, né? É louco. Funciona... Ó, o quiz. Pode tomar, vou responder, tá? Vou responder. Pode tomar café, pode tomar vinho enquanto faz clareamento? Sim ou não? É questionário, é chamada oral. Ai, gente, sim ou não? Pode tomar café, vinho quando faz clareamento de dente? Não, né? Por quê? Você já tá pagando caro pra fazer o clareamento, que é caro. Pra que arriscar, gente? Pra que arriscar? Não custa nada esse período não comer nada de cor. Sensacional. Né? Adorei a resposta, porque não custa nada. Porém, pode. Dente não é esponja. Presta atenção, ele é 99% mineral. A camada do dente indicado para clareamento. Pode tomar vinho? Pode. Pode tomar café? Pode. O dente não vai absorver isso nesse momento que você está fazendo isso. Então você pode. Tá vendo como falta de conhecimento? Às vezes o dentista, o telefone sem fio. O cara falou que não pode, então não pode. Pode. Agora, eu quando vou fazer meu clareamento... Eu prefiro não tomar muito café e muito vinho, mas é uma questão minha, mas poder pode. Então, se der pra evitar, evita. Respondido, hein? Você pode. A odontologia estética é muitas vezes vista como um luxo.
O que você acha sobre a democratização do acesso a esses tratamentos? É como eu falei para vocês. Então, às vezes, um alinhador com preço mais barato, uma lente de contato em resina impressa com preço mais barato, eu acho incrível. E é o que eu comecei a fazer. Eu levantei a bandeirinha da frase que eu falei: saúde não é moda? Pô, eu puxo um gancho para falar da prevenção, que é a limpeza barata, que a ortodontia bem executada aí, ela vai evoluindo no processo hoje, que é você deixar os dentes retos, que melhora um monte de problema no futuro. Ausência de dente, dor de cabeça profunda, labirintite, tantas coisas que você pode tratar com dente na oclusão perfeita. E a estética avançada, com, por exemplo, com lentes de contato em resina, elas já estão começando a ser bem democratizadas para a população. Acho que faz sentido total, assim como você tem uma tintura de cabelo que cabe no bolso de uma pessoa, você tem um esmalte que cabe no bolso de uma pessoa, você tem que ter essa variação. Uma escova de dente que cabe no bolso das pessoas. Eu acredito também que a estética bucal, ela deva caber no bolso das pessoas. Estou lutando para isso. A frase saúde não é moda, ela tem a ver com a questão de cuidar e de a gente levantar a bandeira realmente da preventiva e, por que não, além da preventiva, ter dentes bonitos e claros? Óbvio, vamos trabalhar sobre isso sempre. Você acredita que a mídia e a televisão possam desempenhar um papel na conscientização sobre a importância da saúde bucal e seus benefícios para a autoestima? Cara, total. Principalmente eu acho que agora a mídia online, ela deve fazer isso. Eu fiz muito tempo isso em todos os programas que eu fiz ao longo desses anos todos. E principalmente no plantão de dúvidas, no último que a gente falava só sobre como tudo isso, demonstrando. E hoje em dia a gente tem a parte do online, então eu acho sim que as campanhas, às vezes, com influência... Tem um cara que eu gosto muito, que é o Teodoro. No Instagram, por exemplo, eu vejo sempre as coisas do Teodoro. Eu acho ele muito dentista? sacado. Não, o Teodoro é um... Ele é dentista, não? Não. Ele fala... então, aí que tá, Qual né? Teodoro? Muito legal. Tem tantos Teodoros. O Teodoro, @Teodoro. O Teodoro é o influencer. Com TH? É. THE, Teodoro. Cara, eu gosto porque outro dia ele tava falando. Você já pensou? Você tá conversando com uma pessoa, tem um negocinho aqui, parará. Ele foi desenhando. Ele falou, a solução tá aqui. É um fio dental. Cara, ele construiu um storytelling em cima daquilo. Quem não entende storytelling, construiu uma historinha até chegar onde ele queria. Não era marca, porque ele não falou de marca, ele falou só do fio dental. Cara, eu achei aquilo. Por ele ter falado aquilo, Teodoro, se você estiver assistindo isso, que eu vou mandar para você, eu construí um quadro de um programa de televisão baseado nesse seu vídeo. Que é o Saúde Não é Moda. Falando em fio dental, palito de dente. Horrível, né? Mas isso é uma coisa horrível, palito de dente. limpa mesmo? Ou pode-se não. usar? Ou é um quebra-galho quando você não leva o teu fio dental, tá ali, come uma carne, o negócio Cara, não sai do ninguém me dente? perguntou isso, sabe? Todo mundo fala fio dental é fora da moda, é feio, é a coisa mais Fio ridícula do dental? mundo. Não, o palito de dente, palitinho. desculpa. Palito de Mas dente sempre é tem feio. no restaurante. Sempre Ali tem. em alguns lugares, no bar, Cara, não você sei. matou a charada. Cara, eu adorei essa pergunta, cara. Ninguém nunca me perguntou isso. Não, porque E aí às faz vezes quebra, sentido. aquele negócio quebra, né? Quebra. Agora... Não, e pior é que todo restaurante tem. É, a Se tem, maioria. que todo mundo usa. Agora, é ridículo. Coisa mais horrível é gente palitando os dentes na mesa. Concordo. Botar a mão na frente, palitar, feio também. Mas, a grosso modo... Ajuda na saúde. Cara, se a pessoa tá ali no restaurante, não tem nada, pega um palito e vai até o banheiro, porque, é o mínimo que ela pode fazer, eu acho que faz sentido. Até alguma coisa que precisa tirar, que precisa... Agora, ficar passando aquele palito machucando, obviamente que não faz sentido nenhum. Mas, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Eu acho que... Nossa, me fez pensar nisso agora. Ai, que bom, olha Cara, só. que incrível, que nunca isso é uma coisa incrível. Não, porque ali é o material, é tipo uma madeirinha, madeira né? aquilo lá. Você vai enfiar a madeira nos meus dentes pra tirar a Eu não sujeira. gosto que sempre quebra aquilo na minha boca. Quebra. Mas é viável? Pensando na grosso modo, é o indicado? Não, mas se tem tu, vai tu mesmo. Se não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Entendi. Quer dizer, tá ali, por que não? Às vezes a pessoa vai até o banheiro, tira, né? e aí joga um pouco de água, chacoalha bem, cospe, porque não adianta a gente não falar que, mas eu tenho um nojo de ouvir isso. Vai. Gente, mas a gente não tá no faroeste, então assim, usou o palito de dente, joga fora. Não precisa ficar ali mastigando aquele negócio na boca, rodando, que daí ainda fica... E na mesa, né? Você vai lá e palita o dente na mesa. Mas a Jane pegou um assunto que, olha, é uma enquete. É uma curiosidade só, assim, sei lá, se aquele pauzinho... Eu acho que, tipo, na hora se você do usar desespero... toda hora, o cara fica cutucando. Agora,
Não, que às vezes eu falo, tem um negócio aqui, a pessoa vai ficar enfiando na mão suja também, é melhor Vamos dizer uma pessoa que tem uma cultura, uma pessoa mais antiga, que ela teve essa cultura do palito de dente, que não se sabia, ela gosta. Você vê um monte de pessoas. Só que assim, você me fez lembrar do meu pai, do então. Afonso. Meu pai tem 86, isso. Tem todos os dentes. Onde ele não tinha, eu arrumei na época, beleza. Mas ele faz a limpeza a cada 3 meses. Cara, você olha meu pai, primeiro que ele é bonito pra caramba. Ele tem aquela carona linda ainda. É um cara, ele trabalha comigo, tá? Meu pai trabalha comigo. É um cara super ativo. Você olha os dentes dele, são todos bonitos. Eles são mais amarelados pelo tempo. Sim. Porém, eu lembro no passado dele lá, antigamente, dele de vez em quando limpar, e depois que ele, com um palito, assim, pegava na mesa. Depois eu lembro que ele começou a usar, quando veio o fio dental, usar o fio dental direto. Então é um cara que, obviamente, não usa mais esse tipo de coisa. Mas você vê a condição bucal dele com 86 anos, ele tem todos os dentes perfeitos, a gengiva como se tivesse 40, 45 anos, porque cuida. É só, ele escova. Ele passa o fiozinho dental e ele escova. Simples assim. Agora o palito foi uma sacada. Meu pai fumava muito, né? Tá. Ele colocava dentro do maço do cigarro O palito. o palito, porque vai que não tinha o palito. Isso. A mesma coisa que eles andavam com aquele pentinho, aquele pente pra pentear o cabelo. Ele andava com tudo isso. Tá? Aquele com pente tudo que leva na isso. mão aqui, pá, na cabeça. Então, é momento, né? É momento. Hoje, por exemplo, não é desculpa a pessoa não botar uma escova de dente de viagem na bolsa. Tem aquelas pequenininhas, você coloca a escova, a pastinha pequenininha. Cara, faz parte do kit. Se como você leva um batom... às vezes, não levo que nem cabe na minha bolsa, mas o fio dental sempre tá. Mas o chicletinho você sempre tá rolando. Não, o chiclete tem porque daí eu morro, porque daí eu mato alguém. É tipo o meu calmante. Mas o fio dental, caso não dê pra escovar os dentes em algum lugar, eu passo o fio dental, depois chego em casa e eu acabo escovando os dentes. Sem dúvida. E a diquinha da maçã que eu falei pra tirar uma hora é super legal também, sabe? É bom pra garganta, é pra tudo. Alimento detergente. Às vezes você tá num trabalho, sei lá, tá modelo, você tá trabalhando lá no meio do trabalho, tá te incomodando, você não escova o dente, pega um pedacinho de maçã, dá uma masticada, ele vai anular teu mau hálito. Você tá é difícil falar, tô levando uma maçã no bolso, não é isso, né? Uhum. Mas às vezes numa circunstância que a pessoa tá sentindo e tem alguma coisa desse nível que faz essa trição mecânica, né? Uhum. Cenoura faz, maçã, enfim... ela faz essa atrição de alimento detergente. Então, essas diquinhas são sempre muito legais, né? Ai, esqueci agora, olha. Por falar, lembrando... escovar os dentes. Lembrei. Não, porque eu não quero te cortar, só que daí eu tenho um TDA, né? Aí se eu não corto, aí eu esqueço, tá vendo? Não me corta na hora. De escovar os dentes é difícil. Não é todo mundo que sabe. É raro alguém. Trenzinho bolinha, eu ensinava pras crianças. Trenzinho bolinha. Bolinha. Mas aí tem a força, tem o negócio. Onde você morde. Minha escova, e olha que eu presto atenção, eu olho no espelho pra ver se é exatamente do jeito que... Minha escova, cara, dá, sei lá, 2 meses, tá assim, ó. Não sei o que acontece, é sempre mais pra um lado. Não sei se é o lado, não sei o que acontece. É a mãozinha nervosa, né? Você acha que aquelas elétricas ajudam nessa parte ou não? Vamos bom, lá. É elétrica? Vamos pra dica de escovação, então. Tá, Como escova os dentes? O importante é escovar, não importa se é elétrica. As pessoas falam, escova elétrica não é boa. Eu falo que não é boa, é boa pra caramba. Como não é boa? Claro que é boa, só você escovar. Escova não pode ser dura. Porque quanto mais dura a escova, mais você traumatiza. A escova tem que ser média, macia. Começa daí. A limpeza está no atrito mecânico, né? Mas você com a cerda macia, mais média para macia, você tem o estímulo da gengiva também, que ele é muito importante, entendeu? Então você escovar faz o movimento de você estimular a gengiva. Quanto mais dura a escova, mais atrito você causa. Agora, tá muito difícil de fazer escovas mais duras. Agora, as escovas estão entrando num prumo que todas são mais ou menos meio parecidas, entendeu? Uhum. De dureza, assim. Mas tem marcas que às vezes eu compro, machuca minha porque gengiva. A cerda é meio esquisita. Então isso eu é sou ruim. Um pouco agressiva, né? Que você viu como que minha escova fica. O meu irmão é igual fica. você. Meu irmão, qualquer escova que der pra ele, em 4 dias você pode jogar fora, que parece um... Só que aconteceu com os dentes dele, desgasto. Meu irmão é o doutor, não é médico ainda, o Andrezão, né, meu irmão? André Luiz. Vou te falar, meu amigo, ele desgastou todos os dentes dele por escovação. Nunca teve uma cárie, detalhe, nunca teve uma cárie. Cara, você vê ele, quando escova o dente, parece uma lixadeira. E que sorte que você tem um irmão, então, né, pra cuidar de você. Mas você pode falar, amigo... todos os dentes dele desgastaram, depois que ele passou dos 50 anos. Todos. É tudo comido os dentes dele, aí eu tive que fazer uma estética inteira nele por causa disso. Por desgaste, por escovação.
e desgaste por ataque ácido. A outra história que é também. ataque ácido? Tipo, toma muito refrigerante. Coisas que agridem. Alimentos ácidos que agridem muito, assim, O esmalte do o dente, esmalte é isso? do dente, isso. Então, assim, mas principalmente pela escovação, que nós vamos bater nela ainda, porque ela que é a pegada. Escovando com muita força, você desgasta com o tempo. Sim. Até os 20, não, até os 30, até os 50. Quando o cara chega nos 60, que nem ele, pô, aí ferra, entendeu? Então, assim, É escova que quando a elétrica gente tem 20, 60 é tão longe, né? é tão longe. Você nem pensa. Você nem percebe. E assim, escova elétrica, incrível. Incrível. Porque as escovas mais modernas, eu testo todas, Jane, eu testo todas. Imagino. As mais baratas, mais caras, eu vou com força. Olha que coisa mais legal, falando de escova elétrica. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, o Arthur e o Davi, né? O Arthur é o rei da pasta de dente. Ele usa muita pasta de Não, o cara é do mínimo, é não sei do quê, vamos aí, vamos aí. Aí fala assim, pô, tem 5, 6 pastas abertas, assim, de dente. Escova que pisca, escova que brilha. Tudo bem que eu ganho muito essas coisas, né? Mas assim... Aí eu fui lá na farmácia e comprei uma pasta de dente, que era do papai. Escova uma pasta do Minion? Eu falei, compro. A escova elétrica. Pô, e era baratinha a escova elétrica. Acho que Cara, pra eu fiz criança ele é escovar. bom isso, não é? O quê? Estimula. Não, e também a criança não precisa ficar lá... Eu acho importante ela fazer o movimento com a escova normal, tá, Jane? Até mesmo pela questão motora, pra ela entender que mentalmente ela precisa fazer aquilo. Entendi. Porém, concorda comigo que se você tiver subterfúgio, outras coisas para estimular a criança a escovar, é a escova elétrica que pisca. Pô, o cara quer ficar piscando e escovando. Tá escovando. A culpa da criança ter problema é dos pais. Aí já entra na pancada, já. A culpa é você que tá em casa, que é preguiçosa e preguiçoso, que não escova o dente com teu filho. Pô, o maior exemplo que é você. Se você escova, teu filho vem e escova. Ô, vamos aí. Tem que ser um ato de brincadeira escovar o dente. Não tem que ser um ato chato. Eu vejo com os meus filhos que a escova pega uma, pega outra. E a escova elétrica funciona muito bem. A gente tem várias escovas com evolução do processo de escovação e eu sou um fã das escovas elétricas. Como é que eu escovo os meus dentes? Eu escovo variado. Eu faço umas escovações com elétrica, aí eu fico 2 dias sem escovar com elétrica, escova com escova normal. Aí o fio dental, eu uso fio dental contínuo, eu uso aquele fio dental que vem já no plastiquinho que você coloca. Eu vou variando. Eu uso fita, eu uso fio mais fino, eu vou Mas variando. Você vai variando porque é bom variar ou porque você gosta disso e provar tudo? Isso vai cansar. Tem a pessoa que só gosta daquele tipo de fio dental. Tá. Usa ele. Eu acho que é importante. Outra dica. Eu gosto de variar pasta de dente. Gosto de variar muito as pastas de dente para você não cansar também, entendeu? Então, acho assim, tem que ter o estímulo. Tá. Você também está envolvido em projetos para expandir o acesso à odontologia estética e reabilitação oral. Quais são as principais iniciativas nesse sentido? Então, olha que interessante. Esse meu primeiro processo de expansão foi tentar popularizar um atendimento de alta performance na estética dental, que foi criar a Face Unique. A Face Unique é uma rede de clínicas que são meu método de trabalho. Exatamente. Então, popularizar foi por que a gente não consegue encaixar no bolso das pessoas um tratamento de alta performance principal. Tá? Não só estética, mas de tudo. Então, eu criei uma rede de saúde, né? De saúde, então, de rede de franquias que é baseada, a gente chama de odontologia full face, tratando dente e face como um todo. Então, com opções de tratamento com alinhadores, por exemplo, de tratamentos com as facetas, com os lentes de contato em resina impressa. Tudo isso é muito tecnológico, seguindo as escolas de padrão de reabilitação. Então, esse é um tipo de ação que eu fiz, mas esse é pro meu pessoal, né? Pro Under Bernal de crescimento nível empresarial. Esse já está sendo executado na Face Unique. Eu criei uma linha de dermocosméticos, a IoCare também cosméticos, que é mais para a parte da facial. E aí a gente foi para parte de um social muito interessante agora, que é a menina dos meus olhos, na verdade, que é o Doutores da Amazônia. Então, o Doutores da Amazônia é uma organização não governamental, doutoresdaamazônia.org, tá? Onde médicos e dentistas fazem atendimento de alta performance nas tribos indígenas. Que incrível. Entendeu? Nos povos originários, nos indígenas. O Caio, que é o presidente da ONG, da Doutores da Amazônia, ele é um cara... Parece que acho que ele nasceu no meio da tribo indígena, não é possível que ele gosta, ele se preocupa tanto. E a gente agora fez uma imersão aqui em São Paulo, no interior, na praia, aqui em Boracéia, no litoral norte, tem uma tribo indígena que são que é originária do povo Guarani,
Que é aqui. Então, eles Sim. estão 500 famílias, 500 pessoas, e a gente vai montar agora a primeira clínica odontológica contínua do mundo dentro de uma tribo indígena. Ai, que Que vai legal. ser lá, apoiada por uma multinacional, que é a Dentsply Sirona, realmente, e a gente vai fazer essa ação agora, não só para isso, porque as criancinhas elas já vão perdendo dente muito cedo, eles não têm a cultura de escovar os dentes. É cruel quando você vê uma criança de 5, 6 anos na tribo indígena, como tá a boca dela, e é cruel os problemas que as pessoas têm desde nova, tudo por falta de escovação. Então a gente está agora nesse projeto social, que é um projeto que é o projeto que a gente está fazendo de adequação, de ensino de alta performance, De e vai ter alta conscientização performance, também. conscientização para eles poderem ter, sem interferir na cultura, tá, Jane, que é muito importante, né? Claro. Trazer saúde mais mesmo. saúde não quer dizer interferir na cultura mesmo, porque quem somos nós para interferir nessa cultura deles? Mas é incrível, a menina dos olhos desse momento é o Doutores da Amazônia. Poxa, Legal. eu vou lá com mão na massa para atender, é isso, entendeu? É isso. O que você espera para o futuro da odontologia estética no Brasil, especialmente em relação à sua acessibilidade e conscientização? Você está fazendo a tua parte, mas o que você espera para o futuro? Eu acho que a gente tem um problema muito sério em termos governamentais sobre socialização da saúde bucal. Uhum. Se a gente for entrar no meio da política, a gente vai ver que em todos os ambientes... Era para a gente ter um hospital maravilhoso em cada bairro, era para ter uma série de tratamentos que tem dinheiro para isso. Mas eu não sou ninguém para falar sobre isso, essa é a minha opinião pessoal. O que eu acho que eu posso fazer é promover a cultura da saúde bucal. É isso que eu faço. Eu como comunicador, eu como uma pessoa que há tantos anos está na televisão falando sobre isso, e o ano que vem a gente entra com um quadro noite, entra com coisas novas, né? Posso falar o nome já? Claro. Lógico. Pronto. Nosso direto. Se o nosso produtor tá falando que pode, Aqui pode tudo, aqui é a Que tua eu- casa, aqui é o close. a gente está entrando com um projeto. Por isso que eu te falei, que a gente faz a nossa parte, sabe? Que é o que te faz sorrir. Que vai ser a nossa novela de transformação de uma vida, na verdade. É o mesmo esquema do Transformação da Face que eu tinha na Record, mas vai pro streaming esse. E o que te faz sorrir serão capítulos, episódios, e com certeza você vai nos ajudar nessa, Jane, porque você estará nessa, e você, como você gosta de assistir essas coisas do streaming de transformação, só que esse vai ser transformação de vida. Tanto ensino, nós vamos ensinar as pessoas a saírem deste problema que vai ter a ver com autoestima, vai ter com transformar mesmo a vida das pessoas. É um projeto que o André, né, o André Nunes, aí da Monster, está encabeçando junto com o Jaime Monjardim, que é meu grande irmão, como mentor intelectual disso, junto com as minhas ideias de transformar a vida das pessoas. E o que te faz sorrir vai ser uma série muito interessante que vai para o streaming. A gente não sabe se vai para o aberto ainda, mas em algum momento com certeza deve entrar. E tem o streaming Mas já no esquema fechado? Jaime Monjardim, não estão negociando ainda, mas já está Tá. em vias de, escolhendo aí onde vai ser. Mas o mais importante é que vai ser como se fosse uma novela, no padrão Jaime Monjardim. Pensa que interessante, a gente contar Com a história real, conscientização. com uma história real na vida de uma pessoa. Então aquela pessoa que está na fazenda do Maranhão, de Babaçu, que cuida das pessoas e ela mesmo não se cuida, e ela tem alguns entraves mentais por causa disso, pode ser psicológico, pode ser cabelo, pode ser dente. Eu passo um pouco da fase do dentista para um apresentador de saúde, para trazendo as pessoas para poder resolver esse problema, seja no cunho Humanizando. psicológico, humanizando total. A ideia é essa, humanizar como se fosse uma novela, porém, na Humanizado. vida real, o que te faz sorrir. Nosso próximo projeto, que nós estamos, assim, encantados com ele, principalmente, Jane, porque o nosso papel é popularizar a humanização da saúde, chega na sua resposta principal. Essa é a ideia. A estética só está sendo só um detalhe. Humanizar quer dizer preparar as pessoas para poderem ter uma estética melhor também. Antes de você deixar os canais que as pessoas podem ir lá e saber também que você vai anunciar qual que vai ser o Sim. streaming, que é onde ela pode acompanhar, tira a dúvida, vou falar com você. Tudo. Qual é a mensagem que você daria para aquelas pessoas que sentem que a estética dental pode ser um luxo, mas que desejam melhorar sua autoestima e saúde bucal? Eu tô aqui para quebrar um pouco a história do luxo. Uhum. Estética nunca é luxo. Se for melhorar sua autoestima e for melhorar a sua vida, eu dei 2, 3 exemplos aqui disso. Não acho que é luxo. Acho que é legal a pessoa ter um dente mais claro, um dente mais alinhado. Por que não?
E tem que caber também. Eu trabalho com pessoas com alta performance, de poder aquisitivo maior por um lado. Imagina, eu montei uma rede agora que eu sei que cabe no bolso das pessoas. Então, peraí, cabe. Eu acho que o sonho de ter uma estética bacana, ele bate na humanização da saúde. Quando eu falo em escovar os dentes melhor, é um sonho para mim divulgar isso. Que as pessoas entendam o conceito só de escovar o dente. A partir daí, da pessoa quanto isso já muda, Cara, né? quanto que muda tudo. E aí, popularizar a questão. Meu sonho realmente é que as pessoas, elas primeiro aprendam a escovar os dentes, primeiro entendam que tem que raspar a língua, primeiro entendam que tem que passar fio dental. Esse é o meu maior sonho. A partir daí, meu maior sonho é que as pessoas que querem ter um dente mais claro, que isso se realize de uma maneira muito mais popular. Por isso nós temos os clareamentos, nós temos... O que está faltando um pouco, às vezes, é de informação e, principalmente, Jane, está faltando... É tudo muito superficial. A pessoa faz um curso de 2 dias, ela já quer fazer tudo, ela já acha que fazer tudo. Respeitar, aí falando para os profissionais da área da saúde, os dentistas, principalmente, isso está acontecendo muito na harmonização facial. Respeita o andamento da sua vida. Só faça... Você como profissional, só faça aquilo que você realmente domine. Se você domina fazer uma boa limpeza de dente, só faça a limpeza de dente. Se você domina técnicas, por exemplo, a minha especialidade principal é reabilitar. A estética me dá nome, mas eu gosto mesmo é de montar o quebra-cabeça da boca inteira da pessoa na parte protética. O que é isso? Está faltando um monte de dente, eu gosto de reconstruir tudo, é o que eu faço. A estética me dá muito nome, para mim é fácil fazer estética hoje. Mas a estética não é tão fácil assim também. Mas o meu sonho é que todo mundo pudesse ter o dente branquinho. E melhorasse a sua saúde, e melhorasse a sua parte psicológica, se esse fosse o problema. Porque não tem problema nenhum ser dente amarelo também, se você gostar, e tá tudo bem. Claro. Cara, cada um é cada um, se você tá bem. Mas o meu sonho talvez seja as pessoas não terem mais falta de dente. Não é nem ter dente estético, nem a parte estética. O meu sonho é que as pessoas possam ter todos os dentes na boca para poderem comer melhor, se alimentar melhor, psicologicamente se sentirem melhor. Porque eu sinto que a ausência de dente é o pior problema que a pessoa tem. A estética... A gente contorna, mas a falta de dente, talvez meu sonho é que todo mundo tivesse dente. É isso. Não tenho palavras para te agradecer. Então, deixa as suas redes, onde as pessoas podem achar todas as informações, tirarem dúvidas. Aí a gente tá fácil. Joga no Google Anderson Bernal, vocês vão ver bastante coisa. Desde o canal do YouTube, todos os programas que eu sempre fiz ao longo desses 20 e poucos anos na TV. E o Instagram é uma ferramenta principal, Facebook. Tudo isso aí tá rolando no Ander Bernal. O Instagram é um meio de comunicação muito forte nosso, né? Então, é @AnderBernal. Depois coloca no GCzinho ali, que é @AnderBernal. E qualquer dúvida, E da tá outra fácil. clínica que você montou? Da FaceUnic. A nossa rede de franquias é @FaceUnic, tá? Que tem no teu Instagram também, que a pessoa pode clicar lá. Instagram é @FaceUnic Oficial. É a nossa rede que replica o meu modo de trabalho. Quer melhorar a dente fácil? Pode procurar FaceUnic também, que é o meu modo de trabalho replicado em forma de franquia. Então, são outras pessoas que a gente vai treinando que vão diluindo essa nossa ideia de preventiva. São clínicas de performance, tá? Mas eu briguei muito para ter um clube de vantagem, para ter as empresas que vendessem em grupo mais barato, então a gente comprar mais barato e repassar mais barato. O modo de operação é o modo que a gente faz o treinamento com as pessoas para poderem seguir esse modo. Falar de franquia é uma coisa muito séria e muito difícil. Eu peguei uma rede que tinha um modo operacional, e eu falei, não, eu quero que eles tenham uma performance total. E aí a gente conseguiu. Então, @FaceUnic Oficial, a nossa rede de clínicas, e qualquer dúvida, @AnderBernal. É isso. Quero te agradecer. Muito obrigada. Foi uma aula incrível. Passa muito rápido, né? É impressionante. E eu gostei do nome, né? Porque é close. Fechou? Certo. A boca também é importante. Jane, 1h30 obrigado. quase. A gente tá aqui, passa muito rápido. Passou voando. Quero te agradecer pelo convite para estar aqui no teu podcast. Eu acho que a gente agrega muito Sempre. a vida das pessoas. Muito. Parabéns pela beleza, né? Ó, close tá nela, hein, gente? É isso. Então, olha, gente, para dar o close, segue a gente nas nossas redes. A gente tá no Spotify, no TikTok, no Boxplay Brasil. A gente tem aqui o QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular, vai descobrir todas as redes, aí vai pelo que for melhor para você. E também aqui no YouTube, né? Vamos compartilhar, vamos apertar o sininho, vamos divulgar, vamos ajudar a coleguinha. E a gente se vê no próximo close, certo? Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, Até a próxima. viu? Saúde.